Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos celebrar o dia do Star Wars, né? Estou aqui gravando no 4 de maio, também conhecido como o dia do Star Wars, e também vamos estudar o final da civilização romana, continuando aí nossos estudos sobre o período imperial. Se na primeira aula a gente focou no auge dessa civilização, no auge do que foi o Império Romano, nesta aula de hoje a gente vai focar na decadência, na queda, no fracasso, né? No final desse período da civilização romana, né, desse período imperial. Tranquilo? Bom, vamos lá. Como sempre, as aulas de história elas são sempre uma continuação, mas essa aula é muito importante que a gente tenha entendido o conteúdo anterior, o conteúdo do auge do período do Império Romano, porque, por mais incrível que possa parecer, todo o fracasso, toda a queda da civilização romana estava diretamente ligada ao seu auge, estava diretamente ligado ao crescimento do Império Romano. Ou seja, todos os fatores que eu apresentei para vocês que fizeram a civilização parar com as crises, parar com os problemas sociais que existiam entre plebe e patrícios, são exatamente os motivos que vão trazer o fracasso, o declínio da civilização romana posteriormente, principalmente a partir do século II. Tudo bem? Mas vamos tentar entender esse processo. E aí, assim, eu vou apresentar para vocês o que deu certo e como que isso gerou uma consequência negativa. E o primeiro grande ponto, e acaba sendo o ponto mais significativo, é o final das guerras de ataque, o final das guerras ofensivas que a civilização romana praticava. Na hora que Roma para de conquistar territórios, na hora que Roma fica parada, estabelece o limite dos seus impérios e coloca as legiões para literalmente só vigiar esse território, estabelece aquele conceito que a gente falou sobre a Pax Romana, era muito legal, porque agora você pode andar livremente. O Mare Nostrum, né, o Mediterrâneo, vai passar a ser literalmente todo da civilização romana. No entanto, essa é uma civilização que trabalha exclusivamente com o trabalho escravo. Os cidadãos romanos como um todo, tá? E lembra que eu falei para vocês que a cidadania foi expandida para todo o império, para todos os domínios, né? Para todas as províncias, inclusive. Tudo isso vai fazer com que isso gera uma união, uma unidade cultural. E dentro dessa cultura romana, o trabalho manual é extremamente mal visto. Os romanos consideravam que todos aqueles que trabalhavam manualmente eram pessoas inferiores. Por isso, todo trabalho manual era um trabalho feito pelos escravos. Só que acabaram os escravos. Os escravos por Roma, nesse instante, eles eram exclusivamente os conquistados, os povos dominados por guerra. Lógico, o filho dos escravos eram escravos também, mas a natalidade, né, a reprodução dos escravos era muito limitada. Por exemplo, os romanos proibiam que os escravos se casassem. Depois de um tempo até começa a se permitir, mas os escravos não se casavam, eles estavam numa situação inferiorizada, eles não colocavam filhos no mundo, no final das contas. Mas, voltando, parou as guerras, parou a chegada dos escravos. E isso vai fazer com que toda e qualquer produção fique extremamente cara. A partir de agora, fica muito caro produzir qualquer tipo de coisa dentro da civilização romana. A inflação, a carestia, né, que a gente fala, como a produção cai, carestia é porque vai faltar produtos e o preço vai subir. Como a produção caiu, subiu os preços e fica tudo muito mais caro. A população romana agora precisa, a população da civilização como um todo, precisa de muito mais dinheiro para comprar os produtos. A plebe, que não, né, ascendeu, ganhou espaço no sentido de que pôde participar do exército, ganhava um salário, agora volta a ficar em crise. Os salários eram muito baixos, perto dos preços, né? Os salários eles não tinham aumentos significativos ao longo do tempo, e como os preços estavam subindo, literalmente não valia mais tanto a pena. Então a gente vai ver boa parte dos cidadãos não aceitando mais servir as legiões, não aceitando mais participar da proteção do território romano. E isso vai abrir espaço, porque eu vou falar daqui a pouco, as invasões bárbaras. Tudo bem? E se esse problema, né, de preço subindo, salários tão baixos, já não fosse o suficiente, vai entrar em colapso também a mineração. As minas de ouro que eram exploradas pelos romanos em toda a Europa, basicamente falem, acabam, né? A exploração chega ao limite do que a tecnologia da época permitia. Então o ouro vai começar a ser muito mais raro. E isso
como o dinheiro era, a gente fala, né, o vale o quanto pesa, as moedas eram feitas de ouro, as moedas tinham de fato o valor de que elas pesavam, né, do que elas representavam. Isso vai fazer com que o próprio dinheiro suma, o que naturalmente vai acabar levando ao final das atividades comerciais. E aí a gente tem um problema extremamente sério. A gente tem a ideia de que os preços estão muito caros, ninguém tem dinheiro para comprar, o Estado não tem capacidade de pagar altos salários e vai só piorando essa crise. Tudo bem? Agora, vamos focar aqui um pouco no Exército, né? Se isso já não fosse bastante, o Exército ainda está muito desleal. O Exército vai perder muito do seu contexto de cidadania e vai começar muito mais a atuar como uma tropa própria, como um exército particular, do que como um exército imperial, um exército da civilização, um exército romano. Então era muito comum ver generais que roubavam algumas províncias, cobravam impostos diferentes para que eles pudessem ganhar esses impostos. E também era muito comum a gente ver os generais lutando para tomar o poder. Por exemplo, entre 235 e 285, aqui estou indo depois de Cristo, a gente vai ter 26 imperadores em Roma. E desses 26, só um morreu de morte natural. Todos os outros foram assassinados por generais. O exército, a partir de agora, ele está tentando usar aquela popularidade que os generais têm com os soldados para virar o próprio imperador. A figura do imperador perde muito espaço perto da figura dos generais. Tudo bem? E, gente, como se não bastasse isso tudo, lembra, era um império muito caro. Então você tinha muitos funcionários públicos, todos eles ligados ao imperador, e aí você tinha o custo muito grande. O dinheiro parou de circular, os impostos vão começar a cair, não tem mais tanto como pagar isso tudo, fazer essa civilização funcionar. Para piorar, o governo acaba ampliando os impostos, né? Ele já não está recebendo, ele ainda vai cobrar mais, o que vai gerar revoltas populares, revoltas escravos, os poucos que ainda existiam. Então a situação está extremamente crítica, mas extremamente crítica mesmo. Dentro dessas disputas de os generais tentando tomar o poder, o Senado, por exemplo, perde todo o sentido, porque a partir de agora quem está mandando mesmo é o próprio exército. A ideia de que as famílias patrícias, as famílias historicamente que formaram Roma, tudo isso vai muito se perder dentro desse contexto todo. E essas famílias que formaram Roma, que formavam o Senado, que eram, né, os grandes líderes políticos da cidade, eles acabam abandonando a cidade. A civilização romana sempre foi uma civilização muito urbana. A população abandonou o campo, foi para as cidades, porque lá tinha o comércio, lá tinha o emprego, né, nas legiões, o preparo. E basicamente você tinha até uma exploração agrícola, lógico, você gerava comida e tudo mais, mas o foco mesmo da civilização era a área urbana. A comida era trazida para as cidades, vendidas, né? Falei para vocês da lei frumentária que oferecia, por exemplo, trigo de graça para o povo. Nesse instante de caos, o que vai acontecer? A gente vai ver essas elites abandonando as cidades e indo para o campo, num efeito que a gente chama de ruralização. A partir de agora, boa parte dessa civilização está no campo, está indo para o campo. Os donos de terras, né, essas elites, eles já eram donos de terra, a gente viu isso desde os nossos estudos sobre a República Romana. Eles vão para as chamadas vilas romanas, né, que eram grandes fazendas, onde eles vão começar a produzir. Como não tem comércio, essa produção ela vai ter uma característica muito de autossuficiência. Eles vão consumir o que eles produzem e eles vão produzir o que eles precisam. Então, assim, essa ideia de que eu estou falando de que as elites, né, os patrícios, vão para as vilas, vão levar também os seus clientes, que muitas vezes vai ter artesãos para produzir ali uma pá, para produzir alguma coisa, alguma ferramenta que fosse ser necessária. Tranquilo? Lembra, eu ainda vou colocar mais uma complicação que são as invasões bárbaras, tá? No entanto, não são só as elites que vão para a terra, que vão ruralizar. A própria população, em busca de emprego, em busca de chances de sobreviver, já que não tem dinheiro, o comércio basicamente parou, as invasões bárbaras atingiam as cidades, a população também vai começar a migrar para o campo. E na hora que a população migra para o campo, ela chega no campo, ela descobre que nem o dono da vila tinha dinheiro. Falei, acabou o comércio, acabou o dinheiro, tem autossuficiência. No entanto, como não tinham escravos, esses donos das vilas, eles precisavam de trabalhadores, da mesma forma que essa plebe que migrou precisava de um emprego. Então eles vão começar a estabelecer uma nova relação de trabalho, que hoje a gente chama de colonato.
Basicamente, o dono da vila, ele arrendava um pedaço, aqui se dá no sentido de aluguel, tá? Não no sentido de dar a terra é sua. Ele alugava, ele arrendava a terra em troca de pagamentos que geralmente eram feitos em espécie. Ou seja, eu pegava um pedacinho de terra e eu vou produzir arroz. E aí eu pagava para o dono da terra, para o dono da vila, 50, 30. O acordo ia ser feito, realizado ali entre os dois, né? Entre o funcionário e o dono da vila. Entre o plebeu que migrou e o patrício. Mas ele podia variar bastante, mas assim, vamos considerar aí que os impostos eram bem altos. Para a gente ter uma noção, Roma vai chegar a cobrar 25% de imposto sobre tudo que era produzido. Aliás, os impostos podiam ser pagos em espécie, tá? A própria civilização vai aceitar pagamento pela produção que era feita. Tranquilo? Então, essa relação de arrendar a terra e pagar em espécie é o que a gente chama de colonato, que existe até hoje. Muita gente que tem fazendas tem colonos que trabalham na fazenda, eles ganham um pedacinho de terra para cultivar ali o sustento deles e cuidam das terras do dono, né, do latifundiário, ou até de pequena granja, sei lá. Agora, não são os únicos, tá? Mesmo os pequenos proprietários rurais, eles começam a perceber que eles vão ficar para trás. As invasões bárbaras começam a ameaçá-los, os impostos são muito caros, então os pequenos proprietários, muitas vezes, realizavam um acordo com os grandes donos das vilas em busca de proteção. Ele oferecia fidelidade, ele oferecia apoio no momento que o dono da vila precisasse. Sei lá, olha, eu vou fazer parte do seu exército se você precisar. Em troca, você me ajuda, você me oferece comida, você mantém, você bota seu exército para defender as minhas terras, ou qualquer coisa nesse sentido. Tranquilo? Tudo isso, aliás, já é bem interessante para o pessoal que já tem lembra, né, da questão da Idade Média, que vão ser os nossos próximos assuntos. Isso tudo já vai ser a base do que a gente chama de servidão, a gente já vai ser a base do que a gente chama de feudalismo durante o período da Idade Média. Na Idade Média você tem um senhor feudal, que seria esse antigo dono da vila, comandando os seus trabalhadores, que são colonos, mas a gente chama de servos porque eles são presos à terra. Eles não podem sair do feudo, que a gente chama. Mas a gente vai chegar lá. Até, aliás, essa questão de ficar preso à terra, isso é uma questão que surge com Roma ainda. Como você tinha necessidade de pagamentos de impostos e a população está indo embora, está indo para a região rural, o governo ele estabelece, a civilização, né, o império estabelece que as pessoas não podiam sair da onde elas fossem, elas tinham que ficar na fazenda para você garantir a cobrança que o pagamento do imposto seria realizado. Senão as pessoas ficavam migrando de fazenda e não pagariam no final das contas. Então o próprio governo romano que estabelece essa prisão, né, que o trabalhador rural vai ficar preso às terras que ele foi trabalhar. Tranquilo? Agora, aqui já parece o caos total, tá? E de fato para quem estava lá vivendo esse período, fica muito até claro, e eu vou discutir esse assunto depois, que a civilização romana está acabando. Mas no iniciozinho do século III, a situação parece dar uma melhorada. Roma vai ter alguns imperadores que eram ex-generais e que tinham uma habilidade burocrática e gerencial muito significativas. Um deles, por exemplo, Diocleciano, ele vai estabelecer que era necessário ampliar a cadeia de comando, vamos dizer assim. O problema, na visão dele, é que tudo estava muito centralizado nas decisões tomadas em Roma e demorava muito e se perdia muito das informações que eram passadas. E aí o que ele estabelece? Ele mantém o império, mas ele cria duas capitais. Uma capital do chamado Império Romano do Ocidente continuaria sendo Roma, e a capital do Império Romano do Oriente seria em Bizâncio, que hoje a gente chama de Istambul, mas durante um tempo vamos chamar de Constantinopla, beleza? Aliás, para vocês terem uma noção, eu falei no finalzinho da última aula que dentro daquelas mudanças econômicas que vão estar acontecendo no período imperial, algumas províncias estão começando a ganhar muito dinheiro. É o caso de Bizâncio. Bizâncio vai se tornar uma cidade muito mais rica do que a própria cidade de Roma. Ao ponto de quando Diocleciano ele faz essa divisão, ele não manda no império a partir de Roma, ele manda no império a partir de Bizâncio. A grande capital do Império Romano vai ser na cidade de Bizâncio, beleza? E isso dá certo, tá? Essa ideia de que você ampliou, né, o número de líderes, as notícias, o comando vai ser muito mais estabelecido, dá certo, mas dá certo só por um tempo.
Por quê? Porque ele ampliou os custos, né? Na hora que ele criou 2 imperadores, ele criou mais funcionários públicos, ele criou mais custos para a civilização, que não tinha muita grana para isso. Isso até piora, tá? Porque se antes você tem uma divisão... Gente, aqui, para ficar bem claro, continua sendo o Império Romano. Na prática, só tem 2 capitais. Mas ele ainda vai dividir para 4. E aí você vai ter 2 imperadores, que eles chamavam de Augustos, e eu já vou voltar nesse tema do Augusto. E você tinha 2 Césares, que seriam os sucessores, seriam as pessoas que estavam sendo preparadas para futuramente serem os Augustos. Então você divide mais ou menos o império em 4. Você ainda era um império romano, só que você teria, teoricamente, 4 capitais, sendo que 2 seriam comandadas por pessoas inferiores às outras 2. É bem confusozinho, dá certo no controle, principalmente no controle do exército. Os generais vão parar de querer matar os imperadores nesse instante, mas amplia os custos e a civilização economicamente não vai dar certo. Beleza? O Diocleciano, ele vai ser sucedido pelo Constantino, que é inclusive o cara que vai mudar o nome de Bizâncio para Constantinopla, né? Ele faz ali uma homenagem a ele mesmo. O Constantino, ele é importante aqui pra gente, porque ele vai modificar a questão religiosa de Roma. Mas antes de eu falar da modificação dele, eu tenho que falar do tema Augustus, que eu acabei de falar, né? Que vão ter 2 Augustos. Augustus, como eu falei na aula passada, significava o escolhido de Deus. Esse retorno, essa retomada da civilização do Império Romano, ele vai se dar muito também por uma questão religiosa. Os imperadores, como Diocleciano, eles vão usar a religião para legitimar o seu poder. Eles vão dizer que os deuses os escolheram e que eles, por isso, deveriam ser respeitados. É nessa época, por exemplo, que começa a prática do beijamão, né? Se você vê um rei, você tem que beijar a mão dele. E até Roma tinha uma coisa de você beijar o manto do imperador. Você tinha que se ajoelhar e beijar, né? Para mostrar a sua fidelidade, para mostrar o quanto que você era sujeito às ordens daquele cara, que você era subalterno a ele. Literalmente, o imperador ele passa a ser um chefe e um deus, basicamente, na Terra. Tranquilo? E dá certo, tá? As pessoas acabam aceitando isso relativamente bem. Até porque a religião romana, ela é uma cópia da religião grega, mas ela tem esse aspecto muito mais Estado, que o Estado tem que ser respeitado, as ordens têm que ser cumpridas. Tranquilo? O Constantino, em 313, ele vai assinar o chamado Édito de Milão. E o Édito de Milão ele é importante por quê? Porque é quando os cristãos vão ganhar a liberdade de culto. E aí a gente tem que explicar um pouco quem são os cristãos. Os cristãos são quem acredita em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesse instante, em 313, está quase com 300 anos pós-morte dele. A religião cristã, ela surge até muito rapidamente. A mensagem cristã, ela é passada, os primeiros textos bíblicos aparecem, são distribuídos. É no período da paz romana, então assim, os apóstolos, eles têm capacidade de se deslocar pelo império e pregar. E a mensagem também era muito importante. Mas deixa eu fazer uma pausa, tá? É lógico que tem um aspecto fé. As pessoas acreditaram, as pessoas aceitaram que só havia um Deus e Jesus era seu filho, tinha o Espírito Santo, formando uma trindade. Então, sim, as pessoas aceitaram a religião cristã por uma questão de fé. Mas se a gente quiser pensar num lado frio e calculista, como é que a gente pode pontuar isso? A mensagem era muito simples, então todo mundo conseguia captar, e era uma mensagem que ela ia muito de acordo com os interesses da época. Então, por exemplo, ela falava de igualdade, dentro de uma sociedade que era hierarquicamente muito dividida. Os patrícios eram patrícios porque sempre foram patrícios, no final das contas, e tinham acessos a poderes públicos que os outros grupos sociais não tinham. Então tudo isso vai gerar essa crítica que a igreja cristã resolvia. Ela falava que todos éramos iguais perante a Deus, né? Somos todos irmãos. Ela falava de honestidade, então ela está condenando a corrupção. Ela falava de ajudar a população mais pobre, então ela abre espaço para que tenha doações, para que a população mais rica ajude os mais pobres. Ela fala de um coletivismo, tanto que a própria igreja ela vai surgir muito com as pessoas se juntando para cuidar deles mesmos. Assim, vão criar comunidades cristãs que futuramente formam a igreja cristã. No entanto, eles eram muito perseguidos pela civilização, pelo Império Romano. Porque a prática deles, a fala deles, de que éramos todos iguais, batia de frente com a ideia do Augusto, com a ideia de que o imperador era um deus. Então os imperadores mandavam perseguir os cristãos.
E quando a gente fala que os cristãos morriam no Coliseu, né, perseguidos por leões e tigres, isso lembra, era a diversão dos romanos, matar pessoas no Coliseu. E os cristãos, durante o período imperial, eram o principal público de vamos matar alguém para ficar rindo. Assim, os romanos eram desse jeito, no final das contas. Agora, em 313, com o Édito de Milão, a religião passa a ser permitida. Ou seja, as perseguições param. E abre-se espaço, inclusive, para que mais pessoas comecem a adotar essa religião. O Constantino ele cria o Édito, né, que permitiu a religião, porque ele percebe que boa parte dos seus soldados, que vinham desses grupos mais pobres, que tinham se cristianizado, porque a mensagem acabava muito para eles, no final das contas, o Constantino muda por conta disso. O exército dele era cristão e ele decide ser, então, um imperador cristão. Só que isso vai acabar causando o fim do poder do imperador. O poder do imperador está baseado nesse comando e nesse comando religioso. Na hora que você estabelece que uma religião que prega igualdade está valendo e está dentro dessa sociedade, vamos dizer assim, literalmente você começa a questionar seu próprio poder. E isso vai piorar bastante quando em 380 o Teodósio I, que foi também o imperador, estabelece que o cristianismo passava a ser a religião oficial de Roma. Nesse caso, ele não está só falando que Roma que podem ser cristãos, mas ele está falando que Roma vai ser cristão. A partir de agora, inclusive, o jogo muda. Os pagãos, aqueles não batizados, eles que vão começar a ser perseguidos, e não mais os cristãos. Durante o período medieval, a condenação de algumas práticas que não eram consideradas puras, religiosas, né, aceitas pela igreja, como, né, tribunais de inquisição que vão surgir. Isso tudo ainda começa dentro desse contexto de Roma. Tranquilo? Agora, no meio disso tudo, eu falei para vocês que tinha as invasões bárbaras. Eu não falei ainda desse assunto. O que vai estar acontecendo? Ainda no período de crise, aliás, vamos voltar até um pouco mais. Ainda no período de auge, quando o Augusto, né, o Otávio Augusto, ele estabeleceu os limites dos domínios de Roma, ele estabeleceu que quem não estava dentro desses limites eram os estrangeiros. E os estrangeiros aí é que são os bárbaros, é que são esses povos que a gente chama como bárbaros. A gente tem que tomar um cuidado que geralmente quando a gente pensa na palavra bárbaro, a gente já vai pensar aquele cara barbudo, todo sujo, que come com a mão, cospe no chão, e tem um capacete com chifre, e usa um machado. Gente, esses não são os bárbaros, tá? Esse é bárbaro de cinema. Os bárbaros, eles são povos, em sua maioria, agrícolas. Então a gente está falando de pessoas como qualquer outras, inclusive como os cristãos, mas que não falavam latim, mas que não adotavam as regras da civilidade romana, porque eles não eram romanos. Eles estavam do lado de fora do império. Eles eram combatidos porque Roma temia que esses povos entrassem, já que eles eram diferentes, e Roma estava, em boa parte do seu tempo, conquistando esses povos. Na hora que para, até você tinha alguns povos que, em busca de riquezas, iam saquear, ou que estavam precisando de comida, estavam passando fome, porque teve algum problema na produção agrícola, e tentaram invadir o império, até para sua sobrevivência. Mas, cara, o ponto aqui é que Roma dava um jeito. Na hora que o exército está focado muito mais em tomar o poder, na hora que o número de pessoas que ingressam no exército diminui, porque os salários eram baixos, as legiões romanas elas já não dão mais conta do recado. Aquele conceito de pax romana que a gente falou na última aula, acaba. Agora não era mais seguro você andar pela civilização. O comércio acabou, inclusive, então assim, as pessoas vão desaparecer das estradas mesmo. Roma tinha estrada. Gente, Roma no seu auge tinha um serviço de correios. Você conseguia mandar uma carta, sei lá, de Roma para Jerusalém, ela ia chegar. E isso tudo acaba. Passa a ser extremamente inseguro sair da cidade, andar numa estrada, porque você podia encontrar bárbaros e as legiões não estavam lá para te proteger. Até nessa ideia de que começou a faltar dinheiro, muito do dinheiro do que some é de entesouramento. A população que está fugindo das cidades em direção ao campo, ela esconde o dinheiro, ela cava um buraco no chão, bota dentro de uma urna ali, vão pensar uma coisa meio de coisa de pirata mesmo. Isso vai acontecer, porque o cara está com medo de ser assaltado. E aí o pensamento dele é que depois ele volta e cata o dinheiro, mas uma parte deles morria, eles estavam presos à terra, eles não conseguiam voltar. Então tudo aquilo vai se perdendo. Tranquilo? A própria civilização, dentro desse contexto de crise, que ela não está dando um jeito mais de controlar os bárbaros, alguns imperadores tentam trazer os bárbaros para dentro da civilização romana. Eles permitem que alguns bárbaros se posicionem nas regiões fronteiriças e façam parte das legiões.
E isso acaba sendo ainda pior, porque a legião perde todo aquele seu aspecto de disciplina militar, de unidade. Você tinha gente que não falava latim, que não conseguia se comunicar com um centurião, não conseguia entender as ordens do imperador, mas que fazia parte das legiões. E sem contar que muitas vezes esses povos, você estava pedindo para eles lutarem contra parentes que estavam lá de fora. Então, literalmente, isso não ajudou nada, trazer os bárbaros para lutar ao lado das legiões. E é tantos ataques dentro disso que Roma não tem mais como segurar nada, tá? Assim, o finalzão mesmo de Roma, que eu vou falar daqui a pouquinho, é uma invasão bárbara à própria cidade de Roma. Ou seja, se as fronteiras do Império estavam lá quase no norte da Alemanha, gente, os bárbaros vão chegar em Roma, beleza? Agora, vamos entender como é que eles conseguiram. Se falei para vocês, 380, o Império passa a adotar o cristianismo, né, com sua religião oficial mesmo, com Teodósio I. Mas os filhos do Teodósio I, que um ficou com o Império Ocidental, outro com o Império Oriental, eles não conseguem manter esses acordos, né, de unidade territorial. E em 395, eles vão acabar com a unidade imperial. Aí você vai de fato ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Um com capital em Roma, o ocidental, e o oriental com capital em Constantinopla. Tranquilo? E aí, o que vai ocorrer? O Império Romano do Ocidente, do Oriente, ele até consegue se manter. As riquezas nessa região eram maiores. E isso vai fazer com que ele tenha a capacidade com que o Império tenha a capacidade de estabelecer o seu comando, garantir o funcionamento das suas leis. E até, muitas vezes, eles contratavam os povos bárbaros para ir atacar Não que eles contratavam propositalmente, tipo assim, os bárbaros estavam vindo para atacar o Império Oriental, eles pagavam não é um prêmio a palavra certa, mas eles pagavam meio que um resgate, né, antes de sofrer alguma crise. E olha, vai atacar o Ocidente, olha, a gente está aqui pagando, vai lá, porque lá tem riquezas. O Império Oriental vai fazer isso, beleza? Só um ponto também, né? Até pra gente pensar um pouco, né? Porque a impressão que eu deixei é muito que os bárbaros são só cruéis e que querem roubar. Cara, muitos desses povos bárbaros que estão atacando, eles estão fugindo, na verdade. Porque você tinha outros povos que eram mais agressivos, né? Militarmente dominantes. Como, por exemplo, o Átila, que é o rei Huno, no caso. Os Hunos viviam na região da Mongólia, que seria a fronteira da China com a Rússia. O Átila, ele era conhecido como o flagelo de Deus, né? A punição divina. E, cara, dizia que onde ele pisava não nascia mais grama. Assim, o Átila, ele foi na época ali, né, o finalzinho dessa idade antiga, o início da Idade Média, ele foi o grande vilão, vamos dizer assim, da humanidade. E, cara, todas as vezes que ele avançava para oeste, os povos que estavam ocupando fugiam. E aí que tá a grande questão. Quando você vai fugir de um ataque, você vai fugir para onde você vai se sentir mais protegido, ou aonde você não vai ter tanta ameaça. E a civilização romana era essa. Os caras tinham menos medo, vamos dizer assim, dos romanos, né, seja os orientais ou ocidentais, do que do Átila. O Átila era muito mais preocupante e fazia com que eles fossem, os povos bárbaros, fossem invadir os povos, né, a civilização romana. Tranquilão? O final disso tudo é quando, em 476, o Odoacro, que era um líder de um povo bárbaro, vai conquistar a cidade de Roma, ele vai depor o imperador do Ocidente e vai estabelecer que a partir de agora ele era o imperador. Tranquilo? A civilização do Oriente, o Império Romano do Oriente, continua sobrevivendo. Depois a gente vai chamar essa civilização de Império Bizantino. Mas isso a gente vai estudar em outra aula. Tranquilo? Agora, quando Roma cai, em 476, a gente estabelece que é o fim da própria antiguidade, é o fim da própria Idade Antiga e o início de uma nova fase da historiografia, que seria aí a Idade Média, que vão ser os assuntos nas próximas aulas. Agora, só tome um cuidado, porque você tem uma discussão sobre se isso foi natural, essa queda da civilização, ou se só os bárbaros que atacaram. Se vocês considerarem que foram só os bárbaros que conseguiram destruir tudo, a impressão que fica é de que era uma civilização que estava funcionando, um inimigo veio lá e acabou com tudo. E não é o caso. Provavelmente, em 476, as pessoas que estavam em Roma, elas não se surpreenderam com o imperador sendo deposto por um bárbaro. Porque a civilização já tinha perdido tanto que, literalmente, aquilo parecia até meio que natural.
aquilo parecia que era uma coisa que, olha, em algum instante ia acontecer mesmo. É muito mais... até é difícil de entender, porque você vai ter que analisar uma série de fatores, mas é muito mais condizente a gente entender que Roma entra em declínio por conta do seu próprio auge. Roma cresceu tanto que ela precisava se manter sempre crescendo, ela precisava se manter sempre trazendo novos escravos, trazendo novas riquezas. E na hora que isso acaba, a civilização vai entrar em declínio. Beleza? Pra gente fazer uma correlação aqui, né? A estrela da morte vai explodir. Tranquilão? Um abração pra vocês. Feliz dia do Star Wars. Eu imagino que boa parte de vocês não vai estar vendo esse vídeo no dia do Star Wars, o que é uma pena, porque a minha fantasia vai parecer um pouco tanto diferente. Mas é um cosplay maneiro. Então, um abração pra vocês, que a força esteja com vocês. Eu vou usar meu truque Jedi para que todo mundo entenda o conteúdo. Então, todo mundo entendendo o conteúdo a partir de agora. Abração. Qualquer dúvida, né? Se o truque Jedi não funcionou, fala que só funciona em mentes inferiores, né? Então não vai funcionar com ninguém. Não os meus alunos. O meu público, aliás, não só meus alunos. Mas, qualquer dúvida, então manda os sinais de fumaça virtuais. Abração e até a próxima. Tchau. E agora eu vou lutar contra o lado negro da força, né? Porque é assim, importante. Tchau. Abração pra vocês.